Olá, meus amores, e aí, como é que vocês estão? Bem-vindos ao canal e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito dos dois maiores e grandes erros que os cristãos cometem aqui no quadro Minutos com Deus. E aí, será que você já cometeu algum desses dois grandes erros? Confesso que eu já cometi esses erros e eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, já cometeu ou vai cometer esse erro, ok? Então vamos lá para o primeiro grande erro, mas antes de começar, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo com os seus amigos, ok? Para que o YouTube entenda que esse conteúdo foi bom para você e que ele pode ser bom para outras pessoas também. O primeiro grande erro que todo cristão acaba cometendo é não ter uma rotina de devocional. Então, o que é o devocional, né? O devocional é você fazer a leitura da palavra, fazer a oração, você meditar na palavra e você adorar ao Senhor. E nós passamos muitas vezes, gastamos o nosso tempo com tantas coisas, se arrumando para ir pro trabalho, vendo notícias, vendo um monte de porcaria de notícias que não vão acrescentar em nada nas nossas vidas. Fazendo tantas outras coisas, estudando, fazendo mil e uma coisas, e a gente nunca tem tempo para Deus. A gente só consegue buscar a Deus e orar só quando a gente está em aflitos, só quando nós estamos em apuros. Eu quero que você imagine uma coisa. Imagine você, eu não sei se você já passou por isso. Eu já passei por isso. Pense naquela pessoa que só te procura quando precisa de alguma coisa. Sabe aquela pessoa que ela nunca te manda uma mensagem perguntando se você tá bem, mesmo que você esteja doente, sabe? E ela sabe que você tá doente, mas ela não pergunta, ela não quer nem saber. Mas na hora que ela precisa de um favorzinho seu, de uma informação sua, ela vai lá, ela corre, ela fala com você, ela pergunta pra você ficar desesperada, né? Então, imagine como é que você se sente. Eu me sinto mal. Eu particularmente não gosto disso. Eu entendo que uma pessoa que faz isso é uma pessoa sanguessuga, né? Ela só quer sugar as pessoas. E aí, eu quero que você imagine, se você nunca passou por isso, imagine como é que você se sentiria. Eu acredito que você não ia gostar. Eu acredito que você ia sentir tipo, nossa, eu só sirvo para isso, eu só sirvo para o favor, eu só sirvo para dar a informação, sabe? Imagine como Deus se sente quando você só procura Ele, quando você tá enforcado de dívidas, quando seu relacionamento tá uma bosta, ou até mesmo quando você tá cheio de problema, quando você tá com uma doença, sabe? Então você imagine você só procurar Deus nesses casos. E sempre que você tá bem, que você tá com saúde, que seu casamento tá indo legal, você não tá nem aí. Você quer viver a sua vida do seu jeito, sabe? Então, eu quero que você pense agora, como é que Deus, ele se sente quando você faz isso com ele? Eu tenho certeza que ele não se alegra com isso. Sabe por quê? Porque Deus, ele não criou você só para orar, para pedir as coisas para ele. Ele dá sim um livre acesso. Jesus nos deu livre acesso ao Pai para que a gente possa ir lá e fazer pedidos e petições. Está na palavra. A questão é que o seu relacionamento com Deus não pode se resumir e se basear nisso. Então, eu quero que você reflita sobre isso, sabe? Deus, ele nos criou para que a gente tenha um relacionamento de pai e filho com ele. Sabe, ele quer ser o nosso pai, só que para isso a gente precisa se relacionar com ele. É difícil você ter um pai, você enxergar Deus como um pai se você não se relacionar com ele. Ele nos criou para isso, para o relacionamento. Então bora, eu fiz durante muito tempo da minha vida, eu fui muito inconstante. Então assim, eu às vezes orava hoje, eu passava 4, 5 dias sem orar. Lia a palavra hoje, passava 4, 5 dias sem ler novamente. E aí eu lembrava de fazer essas coisas quando o negócio estava apertando pro meu lado. Aí eu lembrava, meu Deus, eu vou orar agora, né? Eu vou pedir para Deus para ele me ajudar. Como se ele tivesse a obrigação. É claro que Deus, ele sempre nos ampara, ele sempre cuida de nós. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus, ele tem algo maior para as nossas vidas, sabe? É muito maior do que simplesmente você ir lá e pedir para ele fazer alguma coisa na sua vida e ele fazer. Então eu quero que você reflita sobre isso, porque esse é um grande erro que nós cometemos. Aí chegou um dia na minha vida, eu falo isso por experiência própria, que eu falei, eu cansei de ter esse tipo de relacionamento com Deus, sabe? Eu quero viver de forma extraordinária, eu quero ter uma casa abençoada. Não adianta você
ter lá o seu casamento, seu esposo, seus filhos, e você só busca a Deus quando tá tudo em crise, quando tá tudo ruim. Não, você já tem que orar para que Deus possa cuidar dessa casa, dessa família, te dar o direcionamento, a maturidade, a sabedoria, o discernimento espiritual para ser o pai, a mãe, ou até mesmo a filha, né, que Deus deseja que você seja nessa terra. Então, o que eu quero dizer a você, sabe, que Deus quer se relacionar, Ele quer revelar coisas novas, Ele quer te ensinar como viver melhor, de forma mais abençoada. Ele quer que você realmente tome posse das promessas dele. Só que como você vai tomar posse da promessa se você não sabe nem o que é a promessa? Se você não sabe nem quais são as promessas, o que Deus tem preparado para você, entende? Então eu quero que você, acorde hoje, sabe? Não busca Deus só quando você tá precisando, só quando você tá caindo de morta, de doença, sabe? Só quando você não conseguir pagar suas contas, quando você estiver desempregado, sabe? E passando dificuldade, né? Que você possa realmente buscar a Deus todos os dias. E aí você fala, ai meu Deus, mas eu tenho dificuldade, como é que eu vou estabelecer um devocional? É super simples, né? O que eu digo pra você aqui não é passar uma hora, porque eu sei que muitas vezes a maioria das pessoas não tem uma hora pra gastar com Deus. Se você não tem liberdade financeira, se você não tem liberdade de ter o seu próprio negócio, você precisa trabalhar com carteira assinada, né, em regime CLT, provavelmente a sua vida é corrida. Você acorda, se troca, toma banho, vai trabalhar, chega em casa, tem que comer, jantar e já dormir para no outro dia trabalhar. Então assim, o que eu quero dizer para você é que mesmo na rotina corrida, é possível buscar o Senhor. E aí o que você pode fazer? Separa um capítulo para você fazer a leitura no dia, tira ali que seja 10 minutos por dia, ou 5 minutos, sabe? Você não precisa fazer aquela oração, sabe? Aquela oração, meu Deus! Não, a oração simples, objetiva, e fala, Deus, vai falando comigo no decorrer do dia. Tenha certeza que Ele falará com você. É muito simples, sabe? Às vezes a gente fala, eu não tenho tempo, não dá tempo, mas na hora que você tá quase morrendo, que tá cheio de dívida, que tá desempregada, aí você tem tempo. Então não espere ficar desempregado, não espere ficar doente para fazer isso. Para que você entenda que você ter um relacionamento com Deus não vai livrar você de passar por aflições. A palavra diz que no mundo tereis aflições. Mas alegre-se no Senhor, porque para todas as aflições Ele tem um escape, Ele tem uma saída, Ele tem uma cura. E se você estiver ali, sabe, tete a tete com o Pai, tenha certeza de que Ele vai ajudar você a passar por tudo isso de uma forma completamente diferente, ok? O segundo erro que a maioria dos cristãos cometem, eu já cometi esse erro, e geralmente eu acho que são os novos convertidos que acabam cometendo esse erro, é achar que porque você teve uma revelação de Deus, porque Deus falou algo a você, porque você é crente, você faz uma coisa de determinada forma, todo mundo tem que fazer igual a você. Então, quando eu me converti lá no início, eu tinha exatamente essa mentalidade. Eu conheço a verdade. E aí a pessoa, ela tem que fazer isso também, porque se ela não fizer, vixe, a vida dela vai decair. Vai ir de mal a pior. E aí eu comecei a pensar que as pessoas, elas tinham que estar no mesmo patamar que eu. Não ouço mais músicas tal, música X, né? Porque Deus me deu entendimento de que aquilo não é algo que eu tenho que escutar. Porque aquilo atinge e agride os meus princípios, que são os princípios que estão na palavra do Senhor. E aí você começar a achar, né? Às vezes eu achava assim, a pessoa escuta isso, né? Então ela não tem que mais escutar, ela tem que ser como eu. Eu não sei se você consegue entender o que eu tô querendo dizer. Então, existem muitos cristãos que são assim, né? Eu não faço isso, se você fizer, você não é cristão, sabe? Você precisa entender que cada um está num nível diferente na sua caminhada. Não adianta querer igualar todo mundo. Não existe essa de igualar todo mundo, porque cada um tá numa caminhada, tá numa experiência, tá numa revelação diferente com Deus. Então a gente precisa aprender a respeitar as pessoas, a respeitar o tempo de Deus na vida delas, a respeitar o agir de Deus na vida delas e o tempo de Deus. Porque às vezes Deus te revelou algo agora, mas isso não significa que vai revelar para aquela pessoa, porque talvez ela não esteja pronta para receber aquilo, entende? Então nós temos que ter paciência. E isso está muito ligado também, sabe o que? A liberdade.
Quando você é livre, você entende que as pessoas também são livres para fazer as próprias escolhas. Existem muitas pessoas que vão conhecer a verdade, Deus vai revelar para elas a verdade, mas elas vão escolher viver outra vida. E nós temos que respeitar a decisão delas. Se ela quer, ela tem o livre-arbítrio. Deus não obriga ela a fazer nada. Por que nós, seres humanos, vamos obrigar as pessoas a fazer alguma coisa, não é mesmo? E nós temos que ter essa mentalidade dentro das igrejas, porque eu sofri isso quando eu me converti. Quando eu me converti, eu cheguei na igreja com um monte de regras. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode isso, você não pode aquilo. Se você fizer isso, você vai ser amaldiçoado, você vai... E, cara, eu fiquei assim completamente perdida. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E a verdade é que eu fiz um monte de coisa errada, porque eu não tinha revelação, não tinha entendimento. As pessoas queriam socar a goela abaixo aquilo que Deus havia revelado a elas. E a verdade é que deu muitas coisas erradas lá no começo. E aí eu achava que as pessoas tinham que ser assim também. E quando você amadurece, que você cresce, que Deus vai te revelando, você entende isso. Que você precisa primeiro ser livre. Quando você for livre de verdade, você vai respeitar as pessoas e vai entender que elas também são livres para fazer as próprias escolhas. Entender que cada um está em uma caminhada com Deus. Cada um está com uma experiência diferente, uma revelação diferente, e que nós temos que respeitar o tempo de Deus na vida de cada pessoa. E aí me conta, você já cometeu alguns desses dois grandes erros? Gente, eu já cometi muitos outros, viu? É porque esses aqui são os principais que eu trouxe pra você. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo hoje, aqui no quadro Minutos com Deus. Não se esquecem de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ok? De compartilhar aqui com algum amigo seu que talvez esteja cometendo esse erro hoje, ou alguém que já cometeu e hoje vocês dão muitas gargalhadas juntos, ok? E é isso, gente. Eu espero vocês na próxima semana aqui no quadro Minutos com Deus. Tchau!